Olá, tudo bem com você? E sou Regina Célia, eu sou moderadora do Instagram Palavra para Hoje, como também do Instagram @regina.farmacêutica. Eu estou aqui para lhe passar alguns insights do livro Uma Vida com Propósitos, que é este aqui, do Rick Warren. Esse livro do que eu estou falando aqui com vocês, Uma Vida com Propósitos, ele tem vários dias. E, ao todo, o livro mostra aqui no seu sumário que nós temos 42 dias. São 42 dias de devocionais, certo? Só que eu tenho um clube do livro no @regina.farmacêutica, em que nós estamos fazendo a leitura deste livro. E eu fiquei de gravar alguns dias para que vocês pudessem entender melhor sobre este livro, Uma Vida com Propósitos. E o dia que eu irei falar para vocês aqui hoje é o dia 8, planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. E ainda diz: o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, versículo 4. Inicialmente, no dia 8, ele fala: você foi planejado para agradar a Deus. Você já pensou nessa possibilidade? Você concorda com essa afirmação do autor, que você foi planejado para agradar a Deus? No instante que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorriu ao assistir o seu nascimento. Que belas palavras. Ele quis que você existisse, e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Quantos de vocês estão me assistindo agora e chegaram a essa frase e tiveram uma surpresa quando vocês leram essa frase? Muita gente, às vezes, pensa que foi criado aleatoriamente, que foi criado de forma que Deus não estava nem pensando, ou não estava se importando com a criação minha ou sua. Então, saiba que Deus, quando criou eu e você, ele simplesmente criou porque era planejamento de Deus. Deus, ele ficou satisfeito, ele sentiu prazer ao criar você que está me ouvindo agora. Então, quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante. Você não é insignificante. Você não foi criada aleatoriamente, pois isso prova o valor que você tem. Então, eu tenho valor e você tem o seu valor. Todos nós temos valores. Se você é assim importante para Deus e se ele a considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Então, você é especial para Deus. Na verdade, Deus, ele deseja que você aprecie a vida. Ele deseja não apenas a ser um suporte. Muitas vezes a gente tem esse pensamento que Deus não está se importando com a nossa vida. Com frequência, aqui diz o livro, esquecemos-nos de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. E a Bíblia relata que Jesus, quando veio ao mundo, ele chorou, tá? Então, como nós sabemos, Deus também tem seus sentimentos. A Bíblia diz que Jesus sofre, a Bíblia diz que Deus sofre, fica, né? Se sente compaixão, piedade, tristeza. Ele não se agrada com a nossa tristeza. Dar prazer a Deus é o que se chama de adorar.
Então, existe essa terminologia adorar. O que significa adorar? É você dar importância, é você dar prazer a Deus, né? Então, é importante que você entenda que Deus, na verdade, o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Então, quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos assistir a um culto, nós iremos adorar a Deus, nós iremos agradar a Deus, né? Então, aqui no livro ainda fala que qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Muitas vezes, quando você faz uma coisa que não era do seu ímpeto fazer, algo, você faz um bem a alguém, você faz uma doação, você ajuda uma pessoa, você aconselha uma pessoa que está indecisa, você se sente bem ao lado das pessoas, quando você faz uma oferta para Deus, então tudo isso significa dizer que você está agradando a Deus, né? A adoração, na verdade, ela é muito mais do que uma música, né? Aqui diz que a adoração para muitos é apenas um sinônimo de músicas. Eles dizem. Em nossa igreja temos primeiro a adoração, que são os louvores, e depois a pregação. Geralmente, quando você vai para um culto numa igreja evangélica ou em igreja cristã, você vem essa sequência. Primeiro, a adoração e, em segundo lugar, a pregação. Esse é o grande mal entendido. Todos os momentos do culto são atos de adoração. Então, adorar não significa só louvar, não significa só cantar, não significa só emitir som de música para Deus. A adoração significa todo o culto, desde a hora que você chega no culto até a hora que você sai no culto, certo? Então, a adoração é muito mais do que uma música. Na verdade, esse pensamento, a adoração, ela não tem relação com estilo, volume ou andamento da música ou qualquer tipo de música. Deus ama todos os tipos de música porque ele inventou todas elas. Deus ama a música. Deus ama tanto as músicas, tanto as lentas, as rápidas, as altas, as saudáveis. É provável que você não goste de todos os estilos de música. Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor, então agrada a Deus. Então você precisa saber qual é a música que agrada a Deus, qual é o louvor que agrada a Deus. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz muito mais sobre você. Muitas vezes você escuta um louvor, você escuta uma música e aquela música fala ao seu coração. Aquela música transforma o seu dia, melhora o seu humor, melhora a sua autoestima. Isso agrada a Deus. Isso, o som, a música, o fato de você ouvir música já te faz uma pessoa melhor, já te faz um bem enorme para a tua saúde mental. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas uma letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem letra, sem nexo, né, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. A adoração não é um benefício próprio. A adoração é um benefício para agradar a Deus, certo? Então, lá no capítulo 29 de Isaías, diz o seguinte: que Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. Às vezes você ouve uma música só por ouvir com aquela letra, e aquela letra, aquela música não tem letra, não tem entusiasmo, não tem uma mensagem para Deus, né? O povo estava oferecendo a Deus oração repetitivas. Muito cuidado com as orações repetitivas, muito cuidado com os louvores falsos, muito cuidado com as palavras vazias e rituais humanos sem o significado que fosse levado em consideração. O livro traz ainda aqui que o coração de Deus não é tocado por esse tipo de adoração. Então, louvar
por louvar não é basicamente louvar a Deus. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim, mas com a boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração, ela tem que vir de dentro. A adoração que me presta é feita só em regras de ensinamento por homens. Então, o que é que você tem feito para adorar a Deus? O que é que você tem feito para melhorar a sua proximidade com Deus? A adoração, ela faz parte da sua vida. A adoração, ela mexe com o seu coração, ela te aproxima de Deus. No momento que você vai fazer o devocional, primeira coisa que você faz, você adora ou você lê um devocional ou em seguida você lê a palavra de Deus. Quais são os louvores que você tem escolhido para ficar na sua mente, para que você possa se aproximar mais de Deus através da oração? Você já pensou nisso? Que Deus gosta do bom louvor, Deus gosta de pessoas que louvem a Deus em espírito e em verdade, né? Cada atividade a ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz ainda aqui no devocional. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, não adianta você fazer as coisas para Deus sem agradar a Deus. Tudo tem que ser feito para agradar a Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Você já se fez essa pergunta? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. Então, a intimidade que você deve ter com Deus é uma conversa contínua e não uma conversa com palavras repetitivas. Então, a Bíblia diz aqui: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como a palavra e não para os homens. Este é o verdadeiro sentido da adoração. Você precisa entender que a Bíblia ainda diz que, com a ajuda de Deus, quer que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear, fazer atividade física, tudo isso você precisa entregar a Deus assim que você acorda, como se fosse uma oferta. E aí Deus cuidará do resto do seu dia. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus. Então, tudo que você for fazer, você precisa dedicar a Deus e realiza, e essa dedicação tem que ser uma dedicação consciente. Logo, se eu me apaixonei por a minha esposa, que o autor diz, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro, ou eu não conseguia parar de pensar na esposa dele. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir mais perto da esposa dele, né? Então, isso aqui, o que que acontece? Ele pensava nela constantemente e estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisto, apaixonar-se não constantemente por pessoas, mas apaixonar-se constantemente por Jesus. E aqui no dia 8 ele traz um pensamento sobre o propósito de Deus. Tudo tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Então, coloque na sua mente, coloque na sua cabeça de que você é um plano de Deus. Você foi criado para agradar a Deus. Você é obra da criação de Jesus. E Deus tem um plano para você. E o versículo para memorizar está em Salmo 149, versículo 4, onde diz: o Senhor está contente com o seu povo. E a pergunta para a meditação que eu deixo nesse dia 8 é: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Então, a partir de hoje, você passa a refletir: o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? O que é que eu posso fazer
para que Deus fique próximo de mim todos os dias da minha vida? O que é que eu devo fazer para ouvir louvores que agradam a Deus? O que é que eu posso fazer para ter mais intimidade com Deus? Esse é o plano de Deus para mim, para você. Então, na verdade, você precisa entender que Deus requer apenas carinho, atenção, constância e proximidade. E é essa mensagem que o dia 8 traz para você. Você precisa descobrir algo que faça com que você fique diretamente ligado com Jesus. Porque se nós não estivermos ligados com Jesus todos os dias, o que é que vai acontecer? A nossa vida não terá propósito, a nossa vida não terá sentido. E aí, dessa maneira, eu não estaria agradando a Deus. Então, se você quer ter saúde mental, se você quer ter saúde física, pensa nessa possibilidade, tenta mais agradar a Deus, tenta a ter um propósito. E esse é o nosso dia 8. Nos siga nas nossas redes sociais para mais conteúdo sobre saúde mental, sobre Clube do Livro. Até!